Tem uma série, que aliás eu gostei muito dessa série, mas eu só vi a primeira temporada, eu acho que ela já deve ter umas 3 ou 4. Que chama Atypical. Sim. E aí o menino lá tem autismo, né? Você assistiu? Sim. É muito boa a série, né? Sim. Só que a minha dúvida é, na série me parece às vezes que ele tá num mundo completamente, ele não tá nesse mundo assim. A maneira como ele lida, ele fala as coisas sem pensar, e são coisas que às vezes não tem que falar. Ele fala de intimidades, Sim, que não tem ali o filtro social. zero filtro, zero filtro. É isso mesmo? Não em todos os casos, Mas mas tem sim. casos que são. Sim. Vamos supor, eu tinha um paciente de... Hoje ele deve estar na casa dos 40 anos. E zero filtro social e tudo bem. Isso não interfere na terapia dele, que no caso era uma terapia ali convencional. E eu sempre ia maquiada pra terapia, tudo. E teve um dia que eu não tava muito bem e eu não fui maquiada. Aí ele olhou assim pra mim, tá tudo bem? Você tá meio acabada hoje. Aí eu falei, mas por quê? Não sei, tem alguma coisa diferente. Eu falei, entendi, aqui eu estou sem maquiagem. E tudo bem, vida que segue. E isso faz parte. Tipo, ele não se sentiu abalado, nem nada, assim. Pra ele foi normal ter falado aquilo. Sim. E no máximo que a gente vai trabalhar ali com ele é devolver isso. Dependendo Chamar ele de acabado também. Não. Dependendo do nível ali da terapia, que no caso dele era uma terapia convencional, semanal ali com ele, e falar, olha, você percebe que às vezes esse seu comportamento de não ter esse filtro pode ter me magoado, como que você se sentiria em tal situação? E levar ele de uma forma, não que ele se sinta mal por ter me ofendido sem querer ofender, que de fato não foi uma ofensa, mas ensinar ali aquele equilíbrio do que pode ser dito, do que não pode ser dito, até para eles terem uma vida saudável no meio social. Às vezes pode ser até perigoso. Sim. Imagina ele falar isso para uma pessoa qualquer na rua, sei Sim. lá. Mas essa questão do... Por exemplo, ele falou isso, acredito eu que você tenha reagido com alguma expressão ao que ele disse. É. Para ele, pro autista, ele consegue interpretar? Sim. Ele fala alguma coisa sem filtro, a pessoa reage de alguma forma, ele entende que falou alguma coisa que não devia ou não? É uma parte que a gente trabalha bastante, principalmente quando criança, essa parte emocional, tanto de expressão quanto do próprio emocional. Então, a gente trabalha ali a base da imitação motora, para ele entender minha expressão. Trabalha a base do emocional, vamos supor, se a criança entra num momento de tristeza ou muito brava. A gente vai fazer toda a intervenção com ela para ela tentar entender que aquele comportamento dela, ela tá brava. Aquele outro comportamento, ela tá triste. Aquele outro comportamento, ela só tá frustrada. Então, nesses desenvolvimentos, nessas intervenções, a gente vai passando essa base emocional, essa base de expressão para ela, para chegar na vida adulta. E ela ter ali essa base emocional também. Mas então, ela tem uma dificuldade de interpretar as emoções? Sim. De interpretação, do sentir mesmo. Sim. Porque como tem essa... Vamos supor que as crianças ela têm essa dificuldade de comunicação. Vamos supor uma criança com dificuldade de fala, com transtorno de fala. Ela não consegue se comunicar da forma que eu e você está se comunicando aqui de forma verbal. Então, ela vai usar outros meios que ela tem de comunicação. Quando não tem uma intervenção ali, tanto da família, da equipe, da escola, para fazer essa mediação com ela, a comunicação dela vai ser choro, grito, se bater, se jogar. E isso é uma forma de comunicação que ela está tentando pedir alguma coisa, que ela está tentando a atenção de alguma coisa. E daí, o que a gente vai fazer? Toda aquela intervenção para ensinar a criança de uma forma mais funcional para ela se comunicar. Sim. Nesse sentido, atualmente, a gente está muito no celular. Até estava comentando numa outra entrevista aqui, que eu já vi relatos de pais, um deles até era um cara famoso, em que ele falava que ele sentia essa dificuldade na filha, por exemplo. Ele tinha 2 meninas, porque elas estavam sempre no celular, então elas xingavam ou praticavam bullying, sei lá, tudo pelo celular. E guardavam o celular e dava uma sensaçãozinha boa, porque elas não tinham a resposta da fisionomia de quem está ouvindo um xingamento, um bullying e tal. E aí ele tirou o celular, e aí a partir do momento que elas começaram a falar isso na frente da pessoa, e a pessoa fazia uma cara meio de, pô, não gostei. Elas entendiam que, não é tão bom assim falar mal dos outros. No caso do autista, hoje, com tecnologia, que provavelmente também tem acesso a celular,
dificulta ainda mais essa interpretação de sentimentos, porque ele não consegue ver muito a reação da... Sim, dificulta. Não só nessa parte de expressão, de não conseguir identificar o outro, mas nessa parte que a gente falou no início, do hiperfoco. Então, por eles terem interesses restritos, essa parte mais repetitiva do hiperfoco em si, o celular vira ali um mecanismo de hiperfoco. Então, competir ali no desenvolvimento com o celular, às vezes, fica muito difícil. E esse hiperfoco é o mesmo hiperfoco de quando a pessoa está... Se eu falar termos errados da psicologia, você me corrige. Por exemplo, a pessoa está triste. Por qualquer motivo, tomou um pé na bunda. Que, aliás, é um tema que a gente vai falar na próxima entrevistada também, que é de nutrição. A pessoa tomou um pé na bunda. E aí ela acaba gerando assim, um hiperfoco em certas situações e cria mundos em torno daquilo e fica totalmente focada naquela situação. É o mesmo hiperfoco ou é um hiperfoco diferente? É diferente. Aí, nesse hiperfoco é causado por uma... Eu não sei se falar errado, até o pessoal da psicologia me corrige. Até uma paranoia de segmento mesmo. Aí ele me deixou, quero saber o que ele está fazendo, Sim. onde ele está indo. Então, envolve uma questão muito da autoestima, do ego, dessa procura pelo outro, pela necessidade do outro, mas não necessariamente que vire um hiperfoco. Aquilo é um período, até das fases do luto que a gente vive, vamos supor, no término de uma relação, que aí ela passa por toda aquela fase do luto e depois, de um certo tempo, a vida segue. No autismo, não. O hiperfoco É sempre. E mesmo fazendo o tratamento, no caso do autista, pegando o exemplo do hiperfoco na matemática, fazendo o tratamento, acompanhamento, ele vai seguir a vida inteira tendo esse foco naquilo que ele desenvolveu desde o começo? Vai ele alterar. consegue diminuir um pouquinho? Diminui porque a gente trabalha ali para ele ter vários repertórios, ter um aumento de repertório. Então, vamos supor que o hiperfoco de uma criança é o mais comum que a gente vê. Coisas que giram, coisas circulares. Então, dentro do hiperfoco dele, o comportamento dele vai ser girar tudo. Ele vai tentar pegar o copo, vai girar, tentar pegar o microfone, vai girar, tentar pegar a cadeira, vai girar. Então, a gente vai trabalhando com funções. Olha, esse daqui é de sentar. Vamos sentar? E cada função que a gente for dando para aquele comportamento, a gente vai minimizando e ele vai direcionando o hiperfoco dele, às vezes, por coisas que têm mais funções e são mais benéficas para eles. Então, daí vai alterando e desenvolvendo em equilíbrio para ele não girar tudo ao redor dele, Sim. mas girar o que é para girar. Ele gira? Ele fica girando? Sim, tem crianças que têm o comportamento do girar. E por que entre ele si. gira? Aí tem várias questões que a gente trabalha. É uma questão tanto sensorial, de autorregulação. Então, eu costumo dar o exemplo até para as mães. Sabe aquele friozinho na barriga que a gente sente? Às vezes é uma coisa prazerosa. Ou é uma questão de autorregulação, que aí a gente trabalha junto com a TO de integração sensorial para entender se é uma questão de tato ali, se é uma questão de... Às vezes eles fecham o olho e giram, uma questão de sensação. Então, além da terapia ABA, a gente tem essa equipe multidisciplinar para entender o que está acontecendo naquele sensorial dele, que tem esse comportamento do girar, do pular, do correr, que tudo tem ali um motivo orgânico para ele estar desenvolvendo. Quando ele gira o objeto, também é uma sensação Sim. de ver alguma coisa girando? Além da questão do hiperfoco, a gente tem também as questões da estereotipia, que entra nessa questão do girar, que são os movimentos repetitivos que a gente falou no início também. Então, se ele tem um hiperfoco numa coisa que gira, entra também a estereotipia, que é os movimentos repetitivos que ele vai fazer sempre. A estereotipia a gente vai minimizar, mas não que de fato seja, dependendo, claro, da estereotipia. A gente sempre vai alterar aquilo que está em extremo. Tudo que é em extremo é prejudicial para aquela criança. Tudo que compete ali com o desenvolvimento dela é onde a gente vai entrar com a intervenção. Que a gente fala até que a questão da estereotipia é mais um problema social do que da criança, porque quem se incomoda com as estereotipias somos nós, e não a criança. É a mesma coisa da gente... Isso, é autorregulatório para ela. Sim. Então, é a mesma coisa da gente mexer o pé, comer o cantinho da unha, isso é uma estereotipia e ninguém se incomoda porque já virou normal. E daí, quando é uma questão normal, normal não, quando é uma questão que não está
atrapalhando o desenvolvimento dele, é onde a gente não se intromete, tanto porque a gente precisa que aquela criança tenha o bem-estar dela também. Sim. Mas aí, quando entra uma coisa em excesso, que é girar tudo, pular, correr para lá e para cá, empilhar as coisas. Então, eu dou uma atividade para ela, ao invés dela cumprir a atividade, ela vai empilhar a atividade. Aí, a gente já vai fazer a intervenção para que ela consiga desenvolver aquela habilidade dela, mas e direcionar essa estereotipia, esse hiperfoco para uma coisa que seja funcional para ela e que dê essa autorregulação para ela também.